Fala galera, seja bem-vindo ao canal Quitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, terça-feira, dia 16 de maio, a gente vai falar sobre a volatilidade que eu deixei em aberto no vídeo de ontem e hoje a gente vai analisar também mais o price action. A gente vai falar de algumas altcoins, inclusive eu vou falar de duas altcoins que está chamando a atenção nessa movimentação que a gente está tendo. Possivelmente elas estão revertendo movimentações no curto prazo. Hoje a gente vai falar mais de curto prazo, beleza? Bom, caso você não seja inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas bora lá, vamos ver dados, que é o que mais nos interessa aí. Antes de falar com vocês sobre análise, só lembrando, a nossa Masterclass 2.0, ela vai acontecer no dia 22, 23 e 24 de maio agora. Se você não sabe o que é a Masterclass, é exatamente 3 aulas consecutivas, onde eu vou te mostrar o meu plano prático para ter R$ 1 milhão em lucro nesse ciclo que a gente vai ter agora. E, inclusive, eu vou te mostrar a minha carteira dentro da Masterclass. Para você ter acesso à Masterclass, você precisa clicar no link da descrição, você vai cair nessa página aqui. Chegando nessa página, seu nome, seu e-mail e seu telefone. Confira essas informações, pois você vai receber um acesso da Masterclass através desses dados que você passar. A Masterclass, ela não acontece aqui dentro do YouTube. Beleza? Recado dado, bora lá ver gráfico, que é o que nos interessa. Bom, olhando para volatilidade, algo que eu deixei em aberto ontem, a gente está com a volatilidade extremamente baixa e extremamente comprimida. O mercado vai estourar em breve. Eu já venho falando isso faz alguns dias com vocês, ou seja, se preparem, porque vai ter movimentação com alta volatilidade em breve. A gente já está há bastante tempo com a volatilidade travada. Isso não é comum no mercado. Ou seja, se vier uma porrada ou para cima ou para baixo, não seja pego desprevenido. Saiba se preparar para ambos os cenários, beleza? Como a gente vai falar de curto prazo, a gente tem que se preparar para os dois cenários. Então, ficar ligado nesses próximos dias. A gente sabe que pode ter notícias aí sobre, se eu não me engano, na data de hoje, a gente vai ver sobre teto de dívida dos Estados Unidos. Não sei se isso vai movimentar mercado, não sei se vai ser notícia que vai movimentar mercado. Alguma parada vai acontecer que vai trazer uma alta volatilidade para dentro dos mercados, beleza? Bom, se a gente olhar para o nosso Supply in Profit, a gente vai ver que o Supply in Profit ele ainda está baixo. Estamos em patamares ok. Não estamos com Supply in Profit em patamares muito altos. O que seria patamares muito altos? A gente tem muita gente podendo realizar lucro dentro do mercado. A gente tem poucas pessoas podendo realizar lucro dentro do mercado. A gente está em patamares tão baixos quanto no começo do nosso bull market de 2016, beleza? Então isso daqui deixa a gente um pouquinho mais tranquilo quando a gente pensa mais para longo prazo. Mas vamos falar de curto prazo, que é o que interessa no vídeo de hoje. Bom, quando a gente olha para um gráfico de 4 horas, para a gente tentar entender o que está acontecendo no Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin fez um rompimento de uma linha de tendência de baixa na data de ontem. Se a gente olhar esse rompimento, a gente não teve grandes volumes de compra aqui. Isso daqui é um péssimo sinal. A gente está vendo que depois desse rompimento, ele está voltando aqui e ele pode sim voltar até para fazer um pullback nessa linha de tendência de baixa para ele continuar subindo. Só que a gente não está tendo grandes volumes de compra aqui. Enquanto a gente estiver abaixo da média de 200 períodos, isso daqui é um sentimento mais bearish. Esses rompimentos podem ser rompimentos mais falsos. A gente vai começar a ficar mais otimista no curto prazo, e eu estou falando para operação de curto prazo. Saiba diferenciar curto prazo do longo prazo. No longo prazo, eu comentei com vocês na data de ontem que isso daqui é um candle de reversão. Para o longo prazo, a gente tem sinal de entrada, mas para o curto prazo, a gente está abaixo da média de 200 períodos. Eu esperaria o preço
andar um pouco mais, ver como ele vai se comportar. Caso ele faça o rompimento da média de 200 períodos, aí eu começaria a olhar um pouco mais para o ativo para operações de curto prazo. Nesse momento, mesmo que ele tenha rompido essa linha de tendência de baixa, ele pode estar construindo um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, olhando para o Price Action num gráfico de 4 horas, eu enxergo que a gente pode esticar um pouco mais de queda ainda. E se a gente der um zoom out e voltar e ir lá para um gráfico diário, já comentei com vocês na data de ontem que a gente tem espaço ainda para mais quedas. O mercado pode entregar um pouquinho mais de queda até o RSI chegar em regiões de sobrevenda. Se a gente olhar para o book de ofertas, a gente vai ver que a gente tem um bom suporte ali na região dos 25 mil dólares no Bitcoin. Ou seja, tanto o ponto que nós estamos hoje até os 25 mil dólares são bons pontos de compra para o longo prazo, mas para o curto prazo não é um bom ponto de compra nessa região que nós estamos, porque a gente ainda está em tendência de baixa, num gráfico de 4 horas, topos e fundos descendentes. Enquanto não formar um topo mais alto, a gente vê que o RSI não está conseguindo ir em sobrecompra, ele só vem em sobrevenda, e isso é um sinal que tem mais pressão vendedora do que compradora, isso falando no curto prazo. Então, pro curto prazo, eu espero um pouco mais de queda sim no Bitcoin, até a gente chegar com o RSI do diário em regiões de sobrevenda. Bom, já falei com o book aqui com vocês, a gente tem a região dos 25 mil dólares sendo a região de suporte, uma região onde mostra bastante interesse comprador aqui dentro do book, e quando a gente olha para o Ether, a gente vai ver que o Ether ele tem a mesma característica que o Bitcoin. Ele está abaixo da média de 200 períodos, só que a diferença é que o Ether está com grande volume de venda, ou seja, os volumes de venda no Ether estão aumentando. E se a gente olhar para o book do Ether, a gente vai ver que nessa região a gente tem bastante ordens de vendas, diferente do Bitcoin. No Bitcoin a gente não tem tantas ordens de venda nessa região, só que no Ether a gente tem bastante ordens de venda nessas regiões. Foi o que travou o preço na data de ontem. Veja que o mercado veio, capturou ali 2.000 Ethers, depois capturou mais 1.700 Ethers, capturou mais 2.000 Ethers, depois mais 2.600 Ethers, e aí o mercado não conseguiu, o mercado conseguiu reverter. Passar essa barreira aqui de venda vai ser difícil, ao menos que essas ordens elas saiam do book. Se você não sabe, quando a gente olha para o book de ofertas, a gente está olhando para ordens dos market makers, aquelas pessoas que provêm liquidez para as corretoras. E geralmente essas pessoas que provêm liquidez para as corretoras, elas travam o preço e elas nos mostram qual que é o sentimento delas, se elas estão olhando mais para baixo ou se elas estão olhando mais para cima. Então, olhando para o book do Ether, eu vejo que elas estão olhando mais para baixo, porque tem muito mais ordens de venda do que ordens de compra. Estamos formando topos e fundos descendentes também no Ether. Enquanto a gente não fizer um rompimento, ou a gente fizer um pivô de alta, ou fizer um rompimento da média de 200 períodos, a gente pode esticar um pouco mais essa queda. Ou seja, para o curto prazo, não estou falando nem de médio nem de longo prazo, para o curto prazo, eu vejo que a gente pode esticar um pouco mais essa queda. E como a gente está com a volatilidade comprimida, eu vejo que a gente pode continuar esticando essa queda, aqui vai a minha opinião, tá? Que a gente pode continuar esticando essa queda sem volatilidade, uma queda mais tranquila, mais de boa, e na retomada de alta a gente pode ter a volatilidade estourando, beleza? Bom, isso daí falando de Bitcoin e de Ethereum. Quando a gente vai falar de altcoins, todas as terças-feiras a gente analisa altcoin. Sempre que a gente vai analisar altcoin, cara, a gente precisa ver a dominância, como que ela tá. Todo mundo está esperando uma altcoin season. Por que todo mundo está esperando uma altcoin season? Porque simplesmente a gente chegou em 48% da dominância do Bitcoin. E, historicamente, desde 2021 ali, quando a gente batia 48%, a gente tinha uma altcoin season. Todo mundo está esperando uma altcoin season. A gente está vendo várias altcoins derretendo. Cara, se você pegar Matic, se você pegar, cara, várias altcoins aí que a gente tem,
você vai ver que elas estão derretendo, estão caindo bastante. E aí muitas pessoas se perguntam, pô, mas será que a gente realmente vai ter a altcoin season ou não? Cara, ela tá na mesa. A gente tem a probabilidade disso acontecer. Pode acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não. E como que a gente vai saber se isso vai acontecer ou não? Algo que eu venho sempre comentando com vocês. Caso a dominância do Bitcoin ela rompa os 48 e ela confirme esse rompimento, a gente não vai ter uma altcoin season. Caso a dominância volte a cair, a gente vai ter uma altcoin season. Se a gente analisar a dominância do Bitcoin, a gente pode reparar que estamos formando um triângulo simétrico aqui em cima. Super simples, super objetivo. É só acompanhar esse triângulo simétrico para onde que vai ser o rompimento dele. Veja que estamos com o RSI caindo muito, ou seja, se a gente entrar em regiões de sobrevenda, a gente pode ter sim a porrada para baixo aqui na dominância, mas vamos aguardar o rompimento desse triângulo. Talvez o rompimento do triângulo ele vá nos mostrar a direção que o mercado vai. Se vai para uma direção onde a gente vai ter uma altcoin season ou não. Quando a gente fala em altcoin season, a gente fala que todas as altcoins, cara, qualquer altcoin, ela vai estar performando muito melhor do que o Bitcoin. Nesse momento, não é isso que está acontecendo. Inclusive, tem algumas altcoins que estão derretendo nesse momento. Só que existem duas altcoins que elas estão chamando atenção. Por que elas estão chamando atenção? Porque elas estão mostrando movimentos muito fortes. Olha só, uma delas é exatamente a Litecoin. Se a gente olhar para a Litecoin, a gente vai ver que Litecoin ela está se segurando na média de 200 períodos num gráfico diário. Olha só, ela perdeu uma, recuperou, duas, recuperou, três, recuperou. Ela está formando fundos ascendentes. Essa região aqui está sendo uma região de resistência pesada para a Litecoin tentar romper. Exatamente essa região aqui dos 102 ali, pode considerar 100 aí, está sendo difícil para a Litecoin romper. Só que o fato dela ter perdido aqui novamente a média de 200 e ela se recuperar acima, isso daqui me chama a atenção. Ah, Gui, atenção para poder fazer ponto de entrada aqui? Não, cara, simplesmente perdi o bonde, porque o ponto de entrada deveria ter sido aqui atrás, nesse candle verde, no candle de confirmação. Como eu perdi o bonde, eu só vi esse ativo ontem, quando a gente já tinha tido a alta, eu não entro nele nesse momento. Eu desço um time frame, vou para um gráfico de 4 horas e vou esperar por uma correção no gráfico de 4 horas. Olha só, quando o gráfico de 4 horas de Litecoin chegar em uma região de sobrevenda, se a gente continuar com movimentações saudáveis, do tipo que ele vá formar um fundo mais alto que esse fundo anterior que foi deixado para trás aqui em um gráfico diário, aí sim é um bom ponto de entrada em Litecoin. Caso o Litecoin siga subindo, siga indo embora em linha reta, infelizmente eu perdi a oportunidade, eu perdi a movimentação porque eu não entrei no ativo. Ou seja, a gente sempre também tem que saber o time da gente entrar nos ativos. Se a movimentação aconteceu, subiu e você ficou de fora, tudo bem. Paciência, o que você vai fazer é procurar por uma oportunidade de compra caso esse ativo retraia. Caso ele não retraia, caso ele vá embora, deixa ele embora, uma hora ele vai te dar uma oportunidade ou outros ativos vão te dar oportunidade, beleza? Então no curto prazo eu estou olhando para Litecoin, gráfico de 4 horas na tela, vou analisar gráfico de 4 horas, principalmente pela tendência que a gente tem. Olha só, Bitcoin a gente via que estava com topos e fundos descendentes. A Litecoin já conseguiu formar um fundo, ascendente, um fundo mais alto que o fundo anterior, e possivelmente ela vai formar aqui, já em qualquer momento, né, ela já pode formar um topo que vai ser um topo mais alto do que o topo anterior. Ou seja, reversão de tendência na Litecoin. Por isso que eu estou olhando para esse ativo no curto prazo. E aí, novamente, a gente tem que saber diferenciar que profissional que está sentando para tomar aquela decisão. É um scalper? É um day trader? É um swing trader? É um position trader? Ou é um investidor? Cada um vai olhar para um lado e vai tomar uma decisão
diferente. A gente faz análise de longo prazo, a gente faz análise de médio prazo e a gente faz análise de curto prazo também. Estou falando de curto prazo em Litecoin, beleza? Se a gente olhar para Lido também, a gente vai ver que Lido está tendo o mesmo padrão que a gente tem dentro da Litecoin. Um padrão onde perdeu a média de 200 e está recuperando ali, está voltando para cima da média de 200 e para cima do suporte que foi perdido. Ou seja, eu olharia para o gráfico de 4 horas de Lido também, mesma coisa que a gente tem em Litecoin, a gente tinha topos e fundos descendentes, a gente forma um fundo duplo e a gente vem buscar um topo ascendente ao topo anterior. No próximo pullback, quando a gente for formar um fundo ascendente e o RSI estiver esfriando, por exemplo, o RSI de 4 horas estiver batendo região de sobrevenda, se a tendência realmente for de alta no curto prazo, quando o RSI bater sobrevenda, o preço tem que repicar, o preço tem que voltar a subir novamente e fazer um topo mais alto novamente. Ou seja, quando eu olho para o mercado nesse momento, eu consigo enxergar duas altcoins que elas me dão interesse em comprar no curto prazo, não no patamar que nós estamos nesse momento, mas sim analisar essas altcoins ao longo dos próximos dias e ver qual que vai ser o comportamento delas. Fizeram um pullback, tenho retração de Fibonacci, tenho formação de fundo, tenho candle de reversão, tenho RSI em sobrevenda, começando a ter todos esses indicadores, eu tenho interesse em entrar no curto prazo sim. Longo prazo, sou super bullish e tenho uma carteira montada. Médio prazo, depende do ativo, também sou super bullish. Se vocês pegarem os meus vídeos de sábado, vocês vão ver que eu sou super bullish em Ether no médio prazo. Estou comprando pra caramba Ether no médio prazo. E no curto prazo, estou olhando tanto para Litecoin quanto para Lido. Beleza? Outros ativos, geralmente na terça-feira a gente fala de várias altcoins aqui, mas quando a gente olha para o mercado cripto, a gente vê que tem várias altcoins caindo. Dois ativos que eu consegui identificar que estão interessantes de se comentar, de analisar nesse momento, são esses dois e eu queria compartilhar com você. Beleza? Amanhã a gente está de volta com mais análise do mercado cripto. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí. E lembrando que a Masterclass vai acontecer no dia 22, 23 e 24. Se você quiser ter acesso à minha carteira, se você quiser aprender o meu plano prático para ter R$1 milhão em lucro, só clicar no link na descrição. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Forte abraço e eu te vejo amanhã. Beleza? Valeu!